Grid Island, ou a Ilha da Ganância, em termos de construção de mundo, é incrível. É bem comum entre nós fãs acharmos pessoas que consideram inclusive essa a melhor parte da história de Hunter x Hunter, porque o arco expande tanto em Nen, não apenas através do treinamento, de técnicas avançadas para Gon e Killua, mas também do sistema de cartas do jogo em si, empurrando os limites de Nen, além de qualquer coisa que nós poderíamos ter imaginado, fazendo esse arco em si incrível em termos de construção, porque agrega muito mais valor a toda a fantasia mítica de Hunter x Hunter. A pergunta que fica é, como essa ilha funciona? Quem são todos os criadores? E claro, qual o objetivo de Game Freak quando decidiu criar esse lugar? Vem comigo que eu vou te contar tudo. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, trazendo um vídeo aqui sobre a Ilha da Ganância. É muito legal, porque eu tô tirando leite de pedra aqui com um vídeo de Hunter x Hunter, né? Mas é bom que tá chegando novos fãs. Eu tô recebendo muita pergunta sobre a Ilha da Ganância. Qual que é o propósito desse arco? Apesar de ser muito legal, ele parece tão desconexo de uma forma geral. Por que o Jin criou esse lugar? Quem são os criadores? Então vamos refazer esse vídeo para deixar tudo fresquinho. Hunter x Hunter inclusive tá voltando, hein? Togashi tá postando lá, já tem 20 capítulos pronto. Logo, logo tá de volta. E eu vou trazer tudo pra vocês aqui. O que é a Ilha da Ganância? Por que ela foi criada? Como funciona? Quem são os criadores? Tem muita coisa interessante nesse vídeo. Assiste até o final, você vai gostar bastante. Se você é novo, assiste até o final. Como diz o Toguro, vai na maciota. Gostou? Peço pra você se inscrever. Agora, se você já é um caçador, nível Game Freaks, que não abandona o filho e ainda cria uma ilha inteira de jogo, deixa o like nesse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o que é a Ilha da Ganância. Então vamos lá, meus amigos, a Ilha da Ganância é um jogo de videogame perigoso destinado apenas a caçadores, jogado no console Joystation. Está fora de catálogo e é vendido em leilões por bilhões. O jogo transporta os jogadores para o mundo de Grid Island, liberando-os apenas quando eles morrem, momento em que também morrem na vida real, ou então vencem e conseguem sair do jogo. Só pode ser usado por usuários de Nen. E uma das partes mais surpreendentes é descobrirmos que o mundo não é virtual. A ilha realmente existe no mundo caçador. E o videogame é apenas o único meio de acessar tal local seguindo suas regras. É de conhecimento comum que o Togashi é um grande fã de jogos. Tem a icônica fotinha dele jogando Dragon Quest no meio de um lixão, que inclusive ele reproduz aqui nesse arco também. Sim, tem um personagem que é o Togashi jogando videogame no lixão, ele reproduziu essa cena. Então ele quis fazer uma grande homenagem aos jogos e assim, é surpreendente como o Togashi tem criatividade para compor essas coisas. Se qualquer empresa de jogos pegasse ele para fazer um mundo de jogos, daria muito certo, tá? Mas voltando para dentro do mundo dos caçadores, um dos pontos centrais aqui é que a ilha foi construída por Game Freak e mais 10 pessoas. Talvez vocês não saibam ou não tenham notado, mas Grid Island, o nome da ilha em inglês, é a abreviação dos nomes de todos os seus criadores, onde cada primeira letra do nome do caçador ajuda a compor o nome geral da ilha. Então sabemos quem são os Grid: Jin, Razor, Elena, Eta, Doom. Enquanto em Island temos Lista, o Game Master, que representa a letra L, e o I é de X-Romp, um caçador de hackers que surge lá no arco da eleição do presidente da Associação Hunter. Os outros 4 criadores ainda permanecem misteriosos e eu acho que isso deve ser a um plot maior para o futuro da trama. É bastante seguro assumir que quase todas as regras do jogo são restrições de níveis insanos, restrições do nível de Kurapika, nem colaborativo e uma complexa tapeçaria de condições. Eu acho que inclusive o programador principal é a chave para o funcionamento da ilha, porque ele deu vida aos códigos digitais que existem lá, talvez com algumas exceções. Ele deu vida aos códigos digitais daquela ilha, com a possibilidade de inclusive levar tesouros para fora dela, ou seja, as cartas funcionam fora da Ilha da Ganância. Todos os monstros lá dentro, incluindo rochas e outros objetos, são criados todos a partir de Nen puro. Todos os cards podem ser usados dentro e fora do jogo, claro, se autorizados pelo Game Master. Então tudo isso requer uma quantidade quase que infinita de Nen para funcionar. Uma possível explicação para o funcionamento da ilha é que os próprios Hunters jogadores que entram lá dentro de Grid Island servem como baterias para o uso dessas habilidades, sendo suas auras canalizadas remotamente quando uma carta de magia
é utilizada, mesmo sem saberem disso. E por isso que um requisito é preciso saber utilizar NEM para entrar dentro do jogo. Então, temos o uso do NEM altamente experimental e muito provavelmente na composição da ilha, na criação dela, tem bastante uso da misteriosa escrita divina que eu tenho certeza que você nem se lembra. Pois é, mas ela é importante porque a única outra fonte que vimos tais runas, tais escritas de NEM foram na sala dos 14 caixões do Império Kakin, onde os príncipes mortos são colocados, e na maldição dos filhos de Biol-Netero. Sim, escritas divinas têm o poder inexplicável de fortalecer o NEM. Por exemplo, na Ilha da Ganância, vimos um boxeador conseguir criar uma habilidade NEM que normalmente seria impossível de alcançar com seu nível de habilidade simplesmente porque usou essas escritas. Elas são misteriosas ao extremo e podem ter sido descobertas em ruínas que estavam nessa ilha antes da criação do jogo. Por isso o Jin escolheu especificamente esse lugar para criar Grid Island. Lembrem galera, o Jin ele é um caçador de ruínas antigas e quando as encontra, ele as restaura. É algo muito obscuro e avançado essas escritas divinas e eu tenho certeza que não é do mundo dos caçadores, deve vir de fora quando os primeiros humanos migraram para a Terra. Talvez eles eram ultra avançados tecnologicamente no uso do NEM. Mas de forma geral, os criadores da ilha pegaram o NEM e usaram isso como se fosse uma linguagem de programação. E antes de entrarmos na ilha, ficamos sabendo que o Jin já sabia que o Gon participaria e instruiu inclusive os designers do jogo a não pegar leve com ele. Vimos em primeira mão ele configurando ali o Razor como um obstáculo a ser superado para concluir o jogo e por conta da sua complexidade, tempo gasto e sendo algo criado fora dos contextos que fariam Jin ter participação como um Hunter, eu acredito 110% que a Ilha da Ganância foi planejada para ser um dispositivo de enredo para o Continente Escuro, um local de treinamento. Se tivéssemos que resumir o que torna o Continente Escuro um desafio tão grande para os humanos no mundo de Hunter x Hunter, seria basicamente que ninguém sobrevive. E aqueles que sobrevivem sofrem de transtornos pós-traumáticos, então existe alguma coisa que poderia ajudar exponencialmente a taxa de sucesso das expedições? Sim, e já foi introduzido na série. Um exemplo? A carta Respiração de Anjo da Ilha da Ganância. Ela cura uma pessoa de todas as feridas e doenças, restaurando a saúde perfeita. Com essa carta sendo bem conhecida até por quem nunca jogou o jogo e sendo uma carta tão disputada dentro da ilha, não podemos deixar de nos perguntar se essa habilidade em algum momento foi mais do que apenas uma carta dentro de um jogo. Sabemos que Grid Island é um labirinto elaborado de habilidades diferentes, NEM e tecnologias interagindo umas com as outras. E se a Respiração do Anjo fosse um protótipo de uma poderosa habilidade de cura destinada a ser usada no Continente Escuro, faria muito sentido. Porque pensem, se o mesmo sistema pudesse ser aplicado apenas para usar o sopro do anjo ou uma variação dele para manter pessoas vivas, doenças como Zobai, a doença da imortalidade, poderia ser curada. Além do sopro do anjo, ela não é a única carta que se encaixa muito bem para se utilizar no Continente Escuro. Temos a carta Vestígio, onde a localização atual do jogador vai ficar disponível o tempo inteiro, ou seja, ela aciona um radarzinho, ninguém nunca vai desaparecer, você vai saber exatamente onde eles estão e temos vislumbres, galera, de locais labirínticos, onde Brion, a arma botânica, reside lá no Continente Escuro. Então essa carta aqui seria muito útil. Temos a Bênção do Governante. O interessante sobre o cartão 000 da Ilha da Ganância é que ele afirma: seus residentes viverão de acordo com quaisquer leis e comandos que você emitir. Faz uma manipulação geral. Não sabemos até que ponto essas leis e comandos podem manipular a realidade, mas se o governante puder mudar a forma como seus moradores podem viver e morrer em um terreno do Continente Escuro, e sabemos que existem aldeias lá, a carta é surreal. O comandante pode ter uma raça inteira desconhecida do seu lado, utilizando esse cartão que pode ajudar a enfrentar outros tipos de calamidades. Temos a sala de reciclagem como cartão, que coloque algo quebrado dentro dessa sala e ele vai ser consertado como novo em 24 horas depois. Encontrou um artefato quebrado no Continente Escuro? Use essa carta para restaurar. TV hipotética, essa carta é surreal. Basicamente mostra um documentário de 30 horas
de todas as diferentes possibilidades que você quiser, no melhor estilo Doutor Estranho. Imagine como isso seria útil se você enfrentasse uma nova calamidade do qual nunca antes ouviu falar. Temos retorno e origem, tá ficando muito difícil as coisas? Apenas se teleporte para o seu local de origem. E essas são só algumas cartas que eu citei, tá? Mas é muito óbvio agora que o continente escuro é um lugar muito perigoso e as cartas ajudariam, né? Porque assim, pode até ser um pouco de eufemismo, porque parece até bobo entrar e lutar contra tudo lá, especialmente ameaças que são quase divindades Lovecraftianas, impossíveis de derrotar e que nem o Netero quis lutar. Mas as cartas podem acabar ajudando, tá? Não é sobre poder lá, é sobre estratégia. O Jin tem sonhado em explorar o continente escuro há muito tempo. Criar a Ilha da Ganância como um projeto para tornar as expedições mais bem-sucedidas faz total sentido, e por isso que somente Hunters podem acessar aquele lugar. O Jin, ele está a caminho agora do continente escuro, e a razão pelo qual ele está indo não é só porque ele é um dos caçadores mais fortes vivos, mas é também para fornecer suas habilidades, tecnologias da Ilha da Ganância desse novo grupo que ele montou para ter um maior sucesso. Inclusive temos uma dica muito preciosa que talvez as cartas da ilha sejam oriundas dos poderes do próprio Jin, ou que o Jin pode usar todos os cartões fora da ilha. Isso é insano. Por quê? Durante a eleição do novo presidente, na reunião dos Zodíacos, nós temos essa cena aqui, ó. O Jin, ele não vai na reunião e manda um panda no lugar. Apesar de engraçada a cena, ela é misteriosa, galera, porque esse panda é uma carta da Ilha da Ganância. A donzela panda, uma espécie em extinção, muito organizada, adora cozinhar e cada uma tem um hobby específico, como costura, jardinagem e, pasmem, esses pandas são excelentes em cuidar de crianças humanas. Pois é, esse panda deve ter criado o Gon durante muito tempo. Mas assim, risadas à parte, o Jin, de todas as cartas da ilha, trouxe logo um panda para ir em uma reunião e cuidar do Gon. Bem possível que ele... é o Jin, ele pode ter sacaneado, mas eu acho que ele tem acesso a todos os cartões criados lá. E talvez cada jogador que entre funcione como uma espécie de bateria para ele conseguir usar fora. E aí temos Jin preparando todo o terreno para o continente escuro, usando habilidades que nem são suas. Nem sabemos qual que é a habilidade do Jin, ele é uma anomalia. Mas ter um acesso a cartões dessa forma é insano, né? Se tem algo que ficamos sabendo longamente na série aqui, a humanidade é a criatura mais perigosa que existe. Deixar o continente escuro ser a única coisa que a humanidade não pode vencer não cabe muito bem nessa mensagem. Sim, o continente escuro é assustador, mas nunca duvide do potencial evolutivo da humanidade. Togashi adora experimentar tons temáticos e fazer algo tão leve quanto Grid Island ser um projeto para que os expedicionários possam sobreviver ao continente escuro é o caminho interessante e certo. Já temos um precedente estabelecido para os membros da família Freaks herdarem conhecimento sobre o continente escuro dos seus ancestrais. Jin usou os pergaminhos, o livro obtido na jornada de Don Freaks para se preparar em sua própria expedição. E até teoriza que a segunda parte desse livro está sendo escrito nos dias atuais por Don enquanto ele continua a navegar pelo continente escuro. No encontro lindamente elaborado no topo da árvore do mundo, eu tive a sensação de que o Jin se sentiu motivado a fazer essa jornada extraordinária, não apenas para que ele pudesse ver algo que não estava à sua frente, mas também para encontrar seu familiar há muito perdido e perguntar por que ele estava lá, tal qual o Gon fez com ele. Me deu arrepios quando eu percebi que essa é exatamente a mesma motivação que o Jin deu ao Gon quando partiu. Por isso, o Jin está em uma longa jornada construindo algo para talvez levar a humanidade adiante. E a Ilha da Ganância é uma pequena amostra de todo o seu potencial. Um microcosmo do mundo inóspito e perigoso que nos aguarda além das fronteiras escuras do mundo humano. Legal pra caramba, né? Foi, pra mim 120, 130, 1000% que a Ilha da Ganância é um microcosmos para o continente escuro. Obviamente que não replica todos os perigos, mas está muito mais atrelado em estratégia. Lembra que em Hunter x Hunter não é sobre poder, não é sobre fazer uma Genkidama, não é sobre quem tem o maior tipo de Nen. Cara, o Vogin, ele soltava uma nuke no punho e perdeu para o Kurapika, usando uma corrente. Então é sobre estratégia. E aqui eu acredito que a Ilha da Ganância foi feita inteiramente para esse tipo de treinamento e também para se criar esses cartões para serem utilizados lá fora durante a jornada. O sopro do anjo, até onde sabemos, não tem qualquer restrição. Talvez consiga curar uma doença de Zobai. Então, basicamente, é sobre isso. Faltam ainda 4 criadores que eu acho que vão ser importantes. Podem estar aliados ao Jin nesse ponto na jornada e ainda não sabemos.
mas a Ilha da Ganância deixou um gostinho de quero mais, um gostinho de microcosmo para algo maior que vem do Continente Escuro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem alguma teoria, põe aqui nos comentários. Eu quero saber o que você pensa aí do Continente Escuro, da Ilha da Ganância, das cartas, do poder do Jin. Qual que é a habilidade do Jin? Tantas perguntas, né? Me responde aqui nos comentários. E se gostou, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.